Haja como se tudo já estivesse dando certo em sua vida. Lições de Carl Jung. Muitas vezes passamos a vida acreditando que somos apenas o resultado do que acontece ao nosso redor, como se fôssemos barcos à deriva em um mar agitado de circunstâncias. Existe, no entanto, uma possibilidade diferente, a de atravessar os maiores desafios com uma serenidade que nasce de dentro, uma força que não depende de nada externo para se manter firme. Não se trata de frieza ou de se desligar do mundo, mas de acessar um centro interno de equilíbrio que nos permite observar o caos sem que ele encontre morada em nossa mente. Carl Jung dedicou sua existência a explorar essas profundezas da alma humana e nos deixou um mapa para essa liberdade real. O segredo está em se recusar a ser refém das reações automáticas e dos medos condicionados que tentam sequestrar nossa energia todos os dias. Quando simplesmente decidimos não nos deixar afetar, algo transformador acontece no ambiente ao nosso redor. As provocações perdem o alvo, e as situações que antes drenavam nossa vitalidade passam como nuvens passageiras, deixando-nos inteiros e intactos. Onde não há resistência interna, não há atrito, e sem o atrito, o desgaste emocional simplesmente deixa de existir. Essa jornada exige uma coragem genuína para olhar para além das ilusões que nos fizeram acreditar por tanto tempo que éramos apenas uma reação às circunstâncias. O poder real nunca esteve no controle externo, mas na maestria do próprio ser. Ao experimentarmos essa postura, percebemos o quanto estivemos condicionados a reagir a cada palavra atravessada ou olhar enviesado. Nossa mente costuma viver em estado de alerta, buscando ameaças e preparando a defesa. Quando interrompemos esse ciclo de reação, o silêncio que surge nos revela o quanto nossa paz estava sempre pendurada na vontade alheia. Jung nos ensina que não é o vento em si que nos fere, mas a história que nossa mente constrói sobre ele em frações de segundo. Ao nos recusarmos a entrar nessa dança, interrompemos um ciclo de repetições automáticas que nos mantinha presos a padrões invisíveis de sofrimento. Quando você deixa de ser um alvo previsível, os julgamentos alheios não encontram mais eco. Você se torna invisível para os padrões destrutivos, porque se reposicionou internamente. Essa nova clareza revela que muitos conflitos externos são apenas espelhos de batalhas internas mal resolvidas. Aquilo que mais nos irrita no outro costuma ser uma projeção de partes nossas que ainda não aprendemos a acolher. À medida que paramos de reagir, essas projeções que se dissolvem e as figuras que antes pareciam ameaçadoras perdem o poder de nos diminuir. Esse processo traz um desconforto inicial porque retira nossas desculpas emocionais e nos coloca frente a frente com nossas vulnerabilidades. No entanto, é nesse terreno fértil que reside a possibilidade de uma cura autêntica. Ao silenciar as respostas automáticas, você desarma completamente a dinâmica de conflito. Sem o seu combustível emocional, o incêndio da provocação se apaga sozinho. Surge então a liberdade de ser, sem precisar provar, justificar ou se proteger o tempo todo. A força verdadeira se manifesta como uma presença plena e estável, alinhada com o que realmente é. Conforme você sustenta essa postura, o mundo parece se reorganizar de maneira misteriosa. Pessoas que buscavam testar seus limites percebem ainda que, inconscientemente, o jogo da manipulação não funciona mais. Sua nova frequência emite um sinal claro que não há mais espaço para dinâmicas tóxicas. Alguns vínculos
podem se distanciar, mas isso é o preço da liberdade interna e abre espaço para conexões muito mais autênticas. A necessidade de validação e reconhecimento externo perde o peso, porque você começa a se nutrir da sua própria fonte interna. A decisão de não se deixar afetar é um ato de transcendência, que comunica a sua própria psique, que você escolhe viver a partir do seu centro, e não mais de feridas e condicionamentos antigos. As emoções continuam existindo, mas agora você as observa passar sem se agarrar a elas. Você escolhe a raiva ou a tristeza, sem permitir que elas te arrastem para o sofrimento automático. Essa força silenciosa é um portal para uma expansão de consciência, onde os problemas perdem a carga emocional insuportável. As perdas e fracassos passam a ser vistos como um fluxo natural da vida, que ensinam e moldam, mas não definem sua identidade. Ao deixar de se identificar com o drama, você ocupa um lugar interno que permanece imóvel, enquanto tudo gira ao seu redor. Isso permite tomar decisões mais alinhadas e viver com uma leveza profunda. Você passa a enxergar as pessoas além das máscaras que elas usam, tratando um ao outro com compaixão, por entender que todos estão lidando com suas próprias sombras e medos. Os desafios que antes pareciam injustos revelam-se como convites ocultos para despertar e para a construção de uma história escrita com consciência. Jung afirmava que o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos no mundo como destino. Ao escolher não reagir, você rompe com esse destino inconsciente e deixa de ser uma marionete de conteúdos reprimidos. O propósito da vida passa a ser o alinhamento constante com sua essência, um processo que nasce da entrega ativa e poderosa do seu próprio ser. Você não se torna frio ou indiferente, mas sim mais sensível, mais empático, sem ser vulnerável a manipulações. O amor deixa de ser uma moeda de troca e se torna uma expressão natural de quem está em paz consigo mesmo. A vida se transforma em um ato de criação constante, onde seus pensamentos e emoções são pincéis pintando sua realidade. A mudança interna atrai sincronicidades, onde situações e pessoas se alinham de forma que antes pareciam impossíveis. Agir como se tudo sempre desse certo não é ignorar a realidade, mas confiar na inteligência da vida. É mover-se a partir de um lugar onde você já sabe que qualquer resultado fará parte do seu desenvolvimento. Esse princípio se manifesta nos pequenos detalhes do cotidiano e transforma sua visão de mundo em uma vibração constante de abundância. Quando surgem pontos cegos ou padrões de autossabotagem, você os enxerga como mestres, que indicam o que ainda precisa ser integrado. Antes havia desespero, mas agora existe uma resposta consciente. A vida te lapida aos níveis elevados para a autenticidade, mostrando que até o imprevisto é uma expressão dessa inteligência maior. Essa certeza inabalável pode gerar resultados que parecem milagrosos para quem olha de fora, mas que são apenas o fluxo natural de quem está em harmonia. Nesse estágio, o impossível começa a se materializar e os projetos que estavam travados fluem com facilidade. Relacionamentos se transformam e a paz deixa de ser condicionada a eventos externos. A sensação de escassez desaparece, porque seu olhar se enraiza no que já existe e é presente. Você sai da dualidade rígida entre o sucesso e o fracasso, e entende que cada experiência é carregada de significado. A liberdade é visceral porque você para de se punir e se permite viver com confiança. Sua presença se torna magnética e inspira as pessoas ao redor,
sem que você precise tentar mudar ninguém. A vida deixa de ser uma luta por sobrevivência e torna-se um palco sagrado de evolução consciente. Ao agir como se nada te afetasse, você não apenas muda sua postura, você muda seu estado de ser. Essa transformação não nasce de um evento extraordinário, mas de uma decisão interna, poderosa e repetida todos os dias. É o portal que separa quem vive adormecido daquele que assume as próprias rédeas. Toda a segurança e o amor que você buscava fora sempre estiveram disponíveis aí dentro, esperando que você se voltasse para a sua essência. A estabilidade interna torna-se então tão profunda que os imprevistos são encarados com a mesma serenidade de um dia de sol. Você se basta e não precisa mais se explicar ao mundo. A vida torna-se um cenário de aprendizado constante, onde cada momento é uma oportunidade de expansão. Quando você não oferece resistência ao caos, ele perde a força, e o medo deixa de ter onde se apoiar. Jung nos entregou o caminho para a experiência viva de ser livre por dentro. Agir como se tudo desse certo para você é uma aliança consciente com as forças que regem o universo. É entender que a realidade se molda ao seu estado de ser e que você é um criador da sua própria história. Quando você vive a partir desse lugar, o improvável torna-se rotina e paz, torna-se o seu estado natural. A vida finalmente entrega aquilo que você tem a coragem de se tornar. Cada passo agora é sustentado por uma confiança que transcende a lógica e te conduz inevitavelmente ao encontro do seu verdadeiro eu. Este é o convite final. Caminhar pelo mundo como se nada te afetasse. Não para ignorar a vida, mas para nunca mais permitir que ela te arraste para longe de si mesmo. Se inscreva no canal O Psiquismo e até o próximo vídeo.